Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Olá, ouvinte! Esse episódio é para você que se interessa pela técnica de mapeamento conceitual e busca conhecer novas maneiras de utilizar essa ferramenta. Esse é um podcast de uma série especial com experiências de diferentes pessoas sobre o uso do mapa conceitual, literalmente na prática. Hoje a conversa é com um convidado que vai compartilhar com a gente suas experiências com os mapas conceituais. Eu sou a Marília e nesse episódio eu vou falar com o Luan Santos, que vai compartilhar um pouco da sua experiência com o mapa conceitual no reforço escolar, em especial no ensino de matemática. Mas antes, se você está acompanhando esse episódio pelo YouTube, já deixa aquele like para dar aquele incentivo e fazer com que a gente alcance mais pessoas. E se você estiver em qualquer outra plataforma, também já segue a gente aí para não perder nada do que estamos produzindo e vamos produzir para você. O Luan Santos, ele é formado em licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em educação em ciências e matemática pela mesma instituição. Atualmente, ele leciona matemática no ensino básico, no estado de Pernambuco, e no ensino superior, na Universidade Federal de Pernambuco, e desenvolve pesquisas no grupo de pesquisa em Educação, História e Educação Científica, o GPEC, que envolvem a inclusão de mapas conceituais, a autorregulação no ensino e na formação de professores, e ainda realiza acompanhamentos com base nessas técnicas e teorias na MAPS, empresa criada por ele com esse intuito. Pesado isso, hein? Mas vamos lá, que o bate-papo de hoje promete. Luan, agradeço muito em nome de toda a equipe do Conceituados por disponibilizar um tempo para conversar dessa vez comigo. Muito contente por você estar aqui e passo a palavra para você começar aí com alguma mensagem para os nossos ouvintes. Olá, Marília. Olá, pessoal. Assim, é sempre uma felicidade participar desses encontros que o grupo daí de São Paulo promove. Eu me sinto honrado a cada convite e claro que a gente está aqui participando para falar um pouquinho sobre essa prática tão importante que são os mapas conceituais. Então, bora para as discussões do tema aí que a gente vai ter muita coisa para falar. É isso aí, o recado está dado. Luan, então vamos lá. Para começar, você atua diretamente no reforço escolar, no ensino de matemática. Como que foi a ideia de inserir o mapa conceitual nesse contexto? Sim, veja, a gente trabalha diretamente com o mapa conceitual e toda a ideia de montar um acompanhamento que pode ser entendido também como reforço escolar, utilizando mapas conceituais, surgiu lá atrás, né, quando a gente já estava fazendo as pesquisas, ainda de TCC, que é o trabalho de conclusão de curso da graduação. Como eu já atuava diretamente com esse público, que são crianças, adolescentes em si, eu pensei trazer aquilo que eu já estava pesquisando e estava gostando bastante, que eu acho que é o grande diferencial do mapa conceitual, né? Quando o aluno que está usando vê que mapa conceitual, de fato, pode se tornar mais vantajoso do que fazer simplesmente listas, resumos, enfim. Aí eu disse, pô, então isso pode servir também para os alunos que estão com dificuldade de entender o conceito matemático por trás. Entender até o procedimento puxando o conceito, pode ser que ajude. Então, deu esse start inicial. E lá em entre 2016 e 2017, que eu estava já no finalzinho do processo para fazer o TCC e encaminhar para o mestrado, eu tive a ideia, sair da graduação, eu vou tentar montar algum empreendimento. E aí o empreendimento foi voltado justamente para isso. O nome MAPS, a minha ideia era uma sigla para Movimentando a Aprendizagem Significativa, e aí, claro, puxando já a sigla para fazer referência aos mapas. E aí foi começando, né? No início, um pouco mais difícil de incrementar mapa conceitual, porque era bem diferente daquilo que as escolas cobravam, que era só procedimento e tal. Mas, aos poucos, a gente vai vendo sempre a necessidade de entender um pouco mais o conceito e não só o procedimento. E isso surge de uma forma natural. O aluno vai sentindo essa necessidade por ele mesmo. Às vezes, o foco principal é o procedimental, e aí tem alunos que, por exemplo, não gostam de fazer resumo, não gostam de fazer nada que seja entender o conceito, porque ele só quer saber fazer o procedimento. Eu até entendo, mas esse procedimento, a gente sabe, como professores, ou quem já foi estudante há um certo tempo, sabe que o procedimento ele vai se perdendo à medida que você deixa de utilizá-lo. Você só faz o procedimento mecânico. Claro, tem uns que a gente até hoje faz e muita pessoa não sabe por que que faz aquilo, mas continua fazendo e sabe fazer. Um exemplo clássico é a fórmula de Bhaskara, né? Então a gente aprende o procedimento também, acaba decorando, mas é um procedimento que fica na parte superficial. Ele não tem aquela base sólida que entender o conceitual
conceitual traria. Então, teve essa necessidade de articular o conceitual com o procedimental para dar essa base sólida aos alunos. E essa foi a ideia inicial. Aqui já me remete a muitas curiosidades, perguntas, mas uma coisa que eu quero comentar muito rapidinho é exatamente o nome da MAPS, né? Quando eu também tive contato, para mim fazia muito sentido referir a mapas, né, ou matemática, né, sabendo que você tem a formação na área, mas é bem interessante saber a origem, né, de onde que veio esse nome. Essas forçações de barra que a gente pega a sigla e pensa no nome depois, que geralmente deveria ser o contrário, mas é justamente para ficar algo que remeta à memória. Então, tem um pouquinho também de empreendimento aí. Ele tá bem, acho que ele, para quem conhece, né, eu acho que ele está bem estabelecido. Mas, Luan, esse reforço escolar dentro da MAPS, ele é só para aluno do ensino básico ou também isso se abre aí para alunos também, eventualmente, do ensino superior? Começou, né, no caso, literalmente, com alunos da educação básica do ensino mais antes da quinta série, né, que hoje é o sexto ano. Eu falo série ainda porque já estou dizendo a minha idade. E aí, alunos antes do sexto ano, que era o que eu tinha contato diretamente, começaram a estudar essa parte. E aí, por isso que servia essa base conceitual muito interessante. Depois, foi surgindo outros, no ensino fundamental 2, por exemplo, e aí outros do ensino médio e outros do ensino superior, concurso, qualquer outro detalhe que possa envolver, por exemplo, matemática e outras disciplinas que a gente oferta, a gente faz o máximo possível para incluir os mapas conceituais. E aí, claro, o mapa conceitual não é algo assim, eu vou precisar fazer uma prova amanhã e eu preciso de um reforço nesse procedimento. Mapa conceitual aí não vai servir, porque tem um certo tempo de maturidade, até para entender mesmo o que é o mapa, o que são as ligações, termo de ligação, conceitos, para que depois você entenda o que está na sua mente e consiga colocar na tela de um computador, por exemplo, usando aplicativos ou até mesmo no papel, com post-it, como geralmente a gente inicia fazendo. Então, claro, tem como usar em todas as fases de ensino de aprendizagem? Tem, mas tem um certo tempo de maturidade. Não é assim algo brusco, porque eu acredito que se for feito algo brusco dessa forma, dá uma trava no aluno e ele vai odiar mapa, porque ou você ama ou você odeia no início. Você começa a gostar de mapa aos pouquinhos quando você vê que, de fato, ele traz benefício para você. É difícil no início? Como tudo na vida. Mas quando você se acostuma, é difícil voltar para os resumos, né? É uma frase que a gente sempre fala. Então, oferece em todos os níveis, mas a forma que ele é incrementado é de forma gradativa. Uns, às vezes, mais rápido, outros um pouquinho mais lento, mas sempre a gente tenta incluir essa técnica. Legal. Isso daí já dá uma brecha para eu te perguntar o seguinte, sabendo, né, que dentro da MAPS também existem outras ofertas, né, de reforço de outras disciplinas, isso até também já tem no seu canal. Pensando na matemática em si, que é a sua especialidade, como que você introduz o mapa conceitual, pensando nesse reforço para um aluno que chega para você com necessidades talvez específicas aí, ou seja, de entender um conceito, um procedimento, alguma coisa nesse sentido? Como que você faz essa introdução do mapa? Em matemática, especificamente, e eu acredito, sinceramente, que em muitas outras áreas, o conceito, o estudo em si, ele sempre depende de outro anterior, que é de forma mais genérica. Se eu falar, por exemplo, de funções, aí para entender o que é função, o aluno precisa entender o que é plano cartesiano, produto cartesiano e tal. Beleza, aí ele vai e entende o que é isso. Mas para entender produto cartesiano é preciso entender o que é par ordenado. Beleza. Para entender o que é par ordenado, precisa representar graficamente no plano cartesiano. E aí sempre vai puxando algo anterior. Qual era o problema que eu senti a necessidade de incrementar mapas conceituais? Dependendo do conteúdo específico, dependendo daquele trecho, né, daquele domínio, ele pode falar o que é que veio antes e o que é que vai depois. Ou seja, uma visão macro daquele conhecimento que não está de forma macro na sua mente, porque você pensa de forma específica. E aí, quando você vai pensar em função, você só pensa em função. Às vezes, você esquece o que veio antes. E aí, mapa conceitual dá essa visão macro, e você sabe aquilo que você já tem a base, aquilo que você precisa aprender ainda e aquilo que você sabe ou acha que sabe, né? Porque mapa, às vezes, é traiçoeiro e, às vezes, a gente pode pensar assim que é o nosso amigo.
ele fala o que você sabe e o que você não sabe. Vai tentar fazer um mapa e tu vai desvendar esse detalhe. Então, como matemática sempre tem essas ligações com conceitos anteriores, eu pensei em trazer mapas conceituais justamente para mostrar essas ligações. Por exemplo, a disposição hierárquica do mapa, que a gente também trabalha, né, na teoria, ela pode dizer muito sobre o nível que o aluno está no procedimento. Ela pode dizer muito se o aluno não está sabendo aquele procedimento ou por que que não sabe. E o exemplo que eu dei anteriormente, né, da fórmula de Bhaskara. Pô, mas por que a fórmula de Bhaskara tem essa carinha? Por que que a gente tem que fazer isso? E se o aluno pensar o que são raízes de uma função, por que que a função tem que ser igual a zero para encontrar as raízes e tal? E aí vai fazendo sempre mais sentido. Não sei se isso ajuda diretamente no procedimental a curto prazo. Eu acredito muito que ajuda no longo prazo. Mas no curto prazo, para você aprender Bhaskara, você até aprende decorando. Tem musiquinhas infinitas aí no YouTube que você pode fazer isso. Mas, ao longo prazo, e aí sempre eu falo, né, na formação de professores é onde eu atuo, é preciso saber esses detalhes. E esses detalhes, o mapa conceitual oferece de forma muito mais específica do que simplesmente um resumo. Então, a inclusão de mapas conceituais na matemática traz muito isso, essa visão do que já veio antes desse conceito e o que é que vai vir depois, e aquilo, claro, que você sabe. É isso aí. Eu acho que para a gente que é mapeador, talvez hoje fique muito claro, né, que os mapas realmente eles revelam, né, eles escancaram aquilo que a gente sabe sobre algo ou a gente quer dizer, né? Por vezes isso acho que acontece muito em texto, né? Mas eu queria dizer isso e na hora da escrita não foi exatamente o que você quis dizer, né? Às vezes usou as palavras erradas ou mal colocadas, enfim. Mas o mapa realmente, é como você disse antes, né? Ame ou odeie, né? Então, por isso que eu acho que tem que ser com muita calma. Mas nesse sentido, Lua, então o mapa, considerando tudo que você falou até agora, ele entra então como uma ferramenta múltipla aí, né? Não só para além de revelar os conceitos, o entendimento do aluno, da pessoa em si, né? Mas eu acho que é como se fosse uma espécie de um mediador ali, né? Um intermediário entre, por exemplo, o professor e o aluno, né? Como ele para mostrar para ele, falar, ó, tá vendo? É isso que ele sabe hoje. E aí, a partir disso, ter aquela conversa, aquela troca de ideias, significados, enfim. É mais ou menos por esse caminho? É, mais ou menos por aí mesmo, né? Porque se a gente pensar assim, a escola tradicional, né? E aí eu falo escolas no qual eu pego esses alunos que são clientes de certa forma, porque isso aqui é uma empresa. As escolas elas cobram muito procedimento. E aí, claro, devido às avaliações externas, né? Enem, por exemplo, as escolas sempre focam nisso, nessas provas externas. Então, o procedimento é muito carregado. Claro, tem que entender o conceitual, eu não estou dizendo que a escola não trabalha isso, mas a parte de procedimentos é, pô, lá em cima. E aí o aluno, ele tem também que aprender o conteúdo e tem que aprender de forma rápida, porque as avaliações são semanais ou quinzenais, nos melhores dos casos. E não é apenas uma, né? São duas, três, quatro na mesma semana, que é o normal que a gente vê nas escolas, né? Então, além dele aprender, ele tem que aprender rápido. O mapa conceitual, ele pode dar aquela visão específica, onde é que você está falhando. E aí, quando ele tenta montar o mapa, isso aí é nos melhores dos mundos, tá? Quando o aluno já está sabendo o que é mapa e já consegue utilizar sem ser resumo. Quando ele consegue montar o mapa, ou a gente monta junto e ele vai dizendo o que é que não está sabendo, o que é que não entendeu daquela relação, isso evidencia para ele que ele tem que focar ali, naquele local especificamente do mapa. O resto ele está sabendo, então, devido ao tempo, vamos focar aqui o que é que tu está sendo prejudicado ainda. Aprendendo isso, vai aparecendo, claro, novos conceitos, mas aquilo ali, ele já passou por cima, né? Ele já está dominando. Então, isso também é importante. Não só trazer aquilo que ele vai saber um dia, daquilo que ele já tinha que saber, porque é os conceitos que vêm antes, mas aquilo que ele tem que saber especificamente naquele momento para fazer aquela avaliação. Então, tem muito disso. É um desafio por conta do tempo, né? Como eu tinha falado. O mapa ele precisa de um tempo de maturação para ser incrementado, para ser utilizado e para ser amado. Se você não tem esse tempo, você vai simplesmente partir para o resumo, que é uma forma mais fácil, que já foi criado dessa forma. E aí você sempre vai fazer a mesma coisa daquela zona de conforto que você conhece, devido ao tempo também. Mas tendo um pouquinho mais de tempo hábil para estudar, mapa conceitual seria excelente.
É bem interessante o que você falou aqui, porque isso já me leva aí para pelo menos duas perguntas, né, que eu vou até acabar emendando aqui. Então, assim, pela sua fala, eu percebo que o mapa conceitual, ele traz benefícios para o aluno, independente do momento que ele está, de alguma maneira vai trazer benefício, nem que seja para chamar a atenção dele, onde que ele precisa focar mais, como você mesmo disse. E aí você acabou falando também, e eu estou entendendo dessa forma, gostaria só que você confirmasse isso. Então, dentro da MAPS, dessa sua empresa de reforço, o aluno também faz mapa. Então, ele também aprende a fazer mapa para poder enxergar todas essas possíveis facilidades ou dificuldades que ele tem, certo? É isso mesmo? O aluno, assim, que é acompanhado há mais tempo, geralmente eles começam a fazer esses mapas conceituais, claro, de forma conjunta com o professor, né? Então, a gente tenta jogar a sementinha, como o professor Paulo fala, a gente está plantando a semente ali, e aí essa semente pode germinar daqui a 2 anos, 3 anos, quando estiver na universidade, sendo professor, por exemplo, ou pode germinar agora. A partir do momento que a gente joga essa sementinha e diz, tem um jeito interessante de não confundir mais esses conceitos aqui, né? Vamos colocar todo mundo na tela, vamos começar a fazer rabisco, e qual é a relação desse com esse? Aí eles começam a falar, e a gente vai fazendo, né? E essa relação, essa com essa? Aí vai fazendo. Aí, em algum momento que tem alguma relação estranha, ou que não está coerente, a gente diz, mas, pô, tem certeza que essa relação é essa? Não está incoerente com aquilo que a gente estudou? Aí tem aquele momento de reflexão e diz, pô, realmente. Então, vamos tentar melhorar esse termo de ligação. Obviamente, a gente não fala dessa forma, termo de ligação. A gente diz essa frasezinha que liga aqui. Então, sempre aos pouquinhos, não dizendo que é um mapa conceitual e que o termo de ligação tem que conter verbo, para ficar adequado. Deixa naturalmente surgir. No início, a gente sabe que é mapeador, que já passou por essa fase, sabe que vai aparecer muito mapa mental, né, sem termo de ligação nenhum, mas aí você vai forçando o aluno a explicar as relações entre os conceitos A e B, por exemplo, e ele vai naturalmente dizendo o que estava na mente dele na hora que ele fez aquele mapa mental. E aí esse mapa mental explicado, né, a relação de um com o outro, pode vir a ser um mapa conceitual mais específico. E aí, em algum momento, como já aconteceu, o aluno, quando não está fazendo mapa conceitual, diz, vamos entender esse conceito, vamos fazer aquele esqueminha, aquele negocinho que o senhor fez, né, que vai colocando. Eu diz, um mapa conceitual. Aí eu fiz, sim, mapa conceitual. E aí a gente vai criando de forma naturalmente. Claro, como eu tinha dito, né, os alunos mais antigos que tendem a fazer isso. Por quê? Porque são acompanhados há mais tempo, têm aquela segurança, têm aquela confiança no seu trabalho, e aí sabe que você não está ali para passar o tempo. Ou por que que a gente não está fazendo questões e a gente está fazendo esses esquemas? Por isso mesmo, tem que ter um tempo de maturidade e tem que entender o conceitual para ajudar no procedimental, que é aquilo que eu acredito na matemática. Então, os alunos fazem o mapa conceitual, mas começa de forma gradativa, começando com o professor, usando o mapa mental, errando, aprendendo, apagando, fazendo de novo, como a gente já passou por isso, e eu acho que tem que ser dessa forma, né? Naturalmente. Bom, a gente já está caminhando aí para o final. Tem alguma dica que você gostaria de deixar aqui para beneficiar o nosso ouvinte? Bom, a dica é no uso de mapa conceitual em matemática, né? Que em alguns momentos a gente se sente tão solitário usar mapa conceitual em matemática, mas graças ao grupo, graças a todas as iniciativas que vocês já tiveram, mostra que o grupo está ficando maior, cada vez maior, e tem áreas diversas que a gente poderia usar mapa conceitual, e isso faz com que a gente tenha sempre esse ânimo de fazer, continuar com o nosso trabalho. E uma das dicas, como a gente já está falando sobre isso, é tentar sempre incluir os mapas conceituais em matemática, tentando visar a melhoria do procedimento, que é tão valorizado na educação básica e no ensino superior, né? Então, vamos entender o procedimento, claro, a gente precisa sabê-lo, mas a gente precisa também entender o conceito por trás do procedimento, o conceito por trás de uma fórmula, por exemplo, né? Então, essas dicas começar de forma gradativa, tentando aos pouquinhos, não de forma brusca, porque não vai ganhar para o procedimento, né, de início assim, mas com o tempo o mapa conceitual vai se tornando muito, 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 muito mais interessante do que resumo, do que fazer questões de lista e etc. Então, comece de forma gradativa,
não de forma brusca, que um dia sai, um dia vai acontecer. Luan, eu quero agradecer então de novo, em nome de toda a equipe do Conceituados, pelo seu aceite, por ter disponibilizado um tempo aí para compartilhar um pouco da sua experiência com os mapas conceituais, aqui nessa série de episódios especiais na prática. Eu que agradeço, Marília, mais uma vez o convite. A gente envolvido nos trabalhos diários de professor, por exemplo, em 2 horários, como eu estou atualmente, a gente fica um pouquinho distante dessas ideias de pesquisa. Eu sinto toda vez que eu vejo lá a mensagenzinha do YouTube dizendo, saiu um novo episódio, podcast e tal. Às vezes eu estou no trabalho e eu sinto muita angústia de não estar ouvindo, não estar participando lá, não estar dando aquele like ao vivo ali, como a gente sempre participou, né? Mas eu sei que são fases que a gente precisa ganhar maturidade, o trabalho também nos chama, né? É importante isso. Mas esses convites sempre mostram aquilo que você não deveria parar, né? Você sempre fica instigado a participar, a ajudar e tentar trazer um pouquinho da experiência que possa ser que gere outras experiências com os ouvintes, por exemplo. Então, eu gosto muito de participar desses momentos, agradeço ao grupo, agradeço diretamente, especificamente a Marília pelo convite, pelo podcast em si. E é isso, a gente se vê numa próxima e bora mapear. É isso aí, eu que agradeço, Luan, pela sua presença conversando comigo hoje. E você, ouvinte, ficou atento aí às dicas do Luan? Hoje a experiência compartilhada foi dele com os mapas conceituais no ensino de matemática. Amanhã pode ser a sua. Aproveitando, eu vou deixar uma dica de episódio para quem está nos ouvindo. O Luan, ele já esteve com a gente lá no comecinho do nosso podcast e ele falou sobre como se organizar para estudar